Fala aí, rapaziada do nosso canal do Palmeiras, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da partida de hoje entre Palmeiras e Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, partida que acontece às 4h30 da tarde. Só a vitória interessa para o Palmeiras se manter aí na briga pelo título. Lógico, não estou dizendo que se empatar ou perder está fora da disputa, mas até a vitória hoje pode colocar o Palmeiras na liderança. Botafogo joga após o Palmeiras, vai enfrentar o Bragantino fora de casa. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal. Alô, alô, galera do Verde que te quero verde. Nesse sábado tem o Verdão, hein? Palmeiras vai jogar no Allianz Parque, tá voltando ao Allianz Parque, a expectativa de um público aí de 40 mil torcedores, e o Palmeiras tá assim, ó, tá no retrovisor do Botafogo. Botafogo é o líder do Brasileirão com 61 e o time do Palmeiras tem 60 pontos, o time do Fortaleza tem 56 pontos. Só pra gente lembrar, o Palmeiras nos últimos 4 anos jogou 10 vezes contra o Fortaleza, venceu 4, empatou 2 e perdeu 4, mas o técnico Abel Ferreira terá força máxima, porque o Palmeiras joga para ganhar e joga para torcer contra o Botafogo, que vai jogar em Bragança Paulista. Tropeço do Botafogo, o Verdão, ultrapassa e vai tentar buscar um tricampeonato no Campeonato Brasileiro. Vai dar Verdão contra o Fortaleza, hein? Deixou para trás o Neymar, quebrou o recorde, é o cara de 17 anos com maior participações em gols. Ao todo, por enquanto, são 18, 10 gols, 8 assistências. E isso serviu para que essa relação de amizade também de Estevão com o Neymar se aproximasse. O Estevão que tem o Neymar como seu ídolo, como uma referência no futebol. Claro, eu fico muito feliz, como eu já falei, o Neymar é uma referência para mim, uma grande referência. Tenho um sonho assim de jogar junto com ele, quem sabe, se Deus quiser na seleção, realizar esse sonho. E fico muito feliz por ele ter repostado, não esperava, mas ter batido o recorde dele também. E ele falou que torcia muito por mim, e ao mesmo tempo que eu torço muito por ele, eu fiquei muito feliz por isso. E o jogo contra o Fortaleza neste sábado é de extrema importância para o time de Abel Ferreira, já que pode, pela primeira vez no ano, pela primeira vez em 2024, assumir o topo da tabela do Campeonato Brasileiro. Isso, caso os cariocas tropecem, aí o time de Abel precisa apenas de um empate simples, de um empate, um pontinho, para igualar o número de pontos, mas por ter uma melhor campanha, por ter um melhor saldo de gols, o Palmeiras ultrapassaria os cariocas e tomaria a frente do Campeonato Brasileiro. Mas para que isso aconteça, é claro que todos os jogadores, inclusive o técnico português também, todos contam com o apoio da torcida. Todos querem sábado contra o Fortaleza, um Allianz Parque lotado. Vamos com a tela com a provável escalação do Palmeiras para esse jogo? Na tela aí para você, o Abel Ferreira deve escalar o Everton no gol, Mike, Gomes, Vitor Reis, Caio Paulista, no meio Richard Rios, Zé Rafael e Veiga. E no ataque, Estevão, Felipe Anderson e Flaco Lopes. Léo, o Abel tem alguns desfalques, por exemplo, o Marcos Rocha e o Aníbal Moreno, por terceiros cartões amarelos. Os substitutos lidam muito bem com isso? Não é um problema? Não é um problema. Apesar do Zé Rafael não ter o ano mais fácil do mundo. Ter tido alguns problemas com lesão, o nível de desempenho do Zé Rafael em 2024 não é aquele que a gente se acostumou durante um bom tempo no Palmeiras. O Mike também tem convivido com várias lesões, até por isso o Marcos Rocha, em dado momento da temporada, parecia que perderia o espaço, até pela chegada do Giai. Mas hoje a gente pode considerar que ele é um titular dos que iniciam pelo Palmeiras, time comandado pelo Abel Ferreira. Mas jogadores de muita qualidade, o elenco do Palmeiras é muito qualificado diante de um adversário que não será nada fácil. O Abel acaba tendo todos esses na sua mão, né? Pouca diferença, não é que o elenco, o titular é muito diferente do reserva e ele vai dando minutagem ali, por isso que ele tem todo mundo na mão. 10 jogos invictos no Brasileirão. O Palmeiras teve aquela fase, não ruim, mas aquela fase que oscilou, aí caiu nas Copas e voltou com força total. Amanhã, favorito na sua casa. Sim, um ligeiro favoritismo.
pela classificação dos dois times na tabela. Não será um adversário fácil, até porque no histórico entre Abel Ferreira e Vojvoda, como a gente vai ver lá na sequência, não é um histórico fácil para o treinador do Palmeiras. Vai melhor quando é mandante, quando joga no Allianz Parque tem mais facilidade. Vai ter um camisa 5, como a gente colocou aqui, o Zé Rafael, que ele é um 8, foi adaptado assim pelo Luxemburgo primeiro, depois pelo Abel, a jogar como segundo homem de meio campo. Mas na última temporada, quando o Palmeiras não tinha o Aníbal Moreno, não tinha um camisa 5 de fato, ele passou a jogar na cabeça da área e jogou muito bem. Mas será que a questão física dele, por não estar tão bem no momento, isso vai influenciar de alguma forma no desempenho do Zé Rafael? É a pergunta que o jogo de amanhã vai responder pra gente. A volta de Estevão desde as últimas rodadas traz uma tranquilidade. A gente viu aí o Stefano dando destaque para ele na matéria, falando do recorde que ele ultrapassou o Neymar. É a esperança e é a tranquilidade do lado do Palmeiras, porque no pé do menino sai coisa boa. Com toda certeza. No último final de semana contra o Juventude, ora por fora, ora por dentro, o entrosamento dele com o Marcos Rocha estava muito bom. Sim. Veremos se isso vai se repetir também com o Mike, um cara que tem outras características. O Rocha é o lateral que fica um pouquinho mais, não passa tanto, não chega tanto ao fundo. O Mike já é um lateral que chega mais ao campo de ataque, tem mais passagem. Vai chegar por dentro, para o menino ficar no 1 contra 1 por fora, ou o Estevão vai jogar um pouquinho mais por dentro para o Mike passar por fora. Ou então o Mike não vai passar, vai segurar um pouquinho mais. São alternativas que o Palmeiras tem, já jogou dessas diversas maneiras com o Abel. Essa é a vantagem de você ter um técnico há tanto tempo no cargo. O seu time sabe funcionar de diversas maneiras, com diversos atletas. Vamos com a tela do Vojvoda, do Fortaleza do Vojvoda, a provável escalação. João Ricardo no gol, Brits, Kusevich, Tite, Mancuso, Pedro Augusto, Rossetto e Hércules, Pochettino ou Martínez, e no ataque Moisés e Lucero. O jogo não vai ser muito fácil para o Fortaleza, Léo, que tem vários desfalques, por exemplo, o Breno Lopes, que vem fazendo pelo menos uma reta final boa de campeonato. Breno Lopes, ex-Palmeiras, um cara de velocidade, né? Mas, pô, é a chance do Palmeiras ganhar esse jogo. Do Fortaleza, no caso, levar a melhor, né? Mas não será uma partida fácil. Principal arma do Fortaleza para tentar bater o Palmeiras, um jogo de transição. O jogo deve se estabelecer com o Palmeiras com a posse, tentando encontrar espaços. O Fortaleza é um pouco mais baixo, mas é muito rápido para conectar esse tipo de jogo. Até por isso, o Fortaleza é um adversário que tem complicado a vida do Palmeiras do Abel Ferreira ao longo dos anos. O Palmeiras tem muita dificuldade para, já no campo de ataque, quando perde a posse, conseguir pressionar rápido o Fortaleza e assim não deixar com que o Fortaleza consiga conectar os seus contra-ataques. Essa vai ser a principal arma do time do Vojvoda para o jogo desse sábado. Péssima notícia também a ausência do Marinho, o Tinga e o Bruno Pacheco. O Vojvoda vai ter que se virar para jogar esse time. O Lucero, por exemplo, começou o campeonato muito bem, era um dos artilheiros do time e agora não está mais fazendo gols. Isso. Em 2024 é o único cara que tem mais gols que o Yuri Alberto, o Lucero. Essa reta final de Campeonato Brasileiro dele não é tão boa. Ele gastou tudo no começo. Quanto o começo. E os jogadores que você listou, vários deles atletas de velocidade, né? Que o Fortaleza pratica muito esse jogo de transição. Esses caras são muito importantes. No 11 inicial que a gente viu, a gente vê mais jogadores de força física, de controle no meio campo, para ditar um jogo mais por baixo. O Fortaleza vai tentar jogar mais, reter mais a posse, não deixar com que o Palmeiras seja tão agressivo. Por essa escalação, é o que dá pra gente entender. Vai com um losango de meio campo realmente ou vai num 4-2-3-1, como é o mais comum do lado do Fortaleza? Só com essas duas peças de frente. O Moisés é um cara muito rápido, que pode ser esse escape pro Fortaleza pro campo de ataque. Então vamos ver também como vai o Fortaleza amanhã pro duelo contra o Palmeiras. Como a gente estava falando, o jogo também marca o duelo entre os dois técnicos, né? Os mais longevos do futebol. Vamos conferir na tela o histórico dos treinadores. Abel Ferreira versus Vojvoda. São 9 jogos, 3 vitórias para o Abel, 4 vitórias para o Vojvoda, 2 empates. 15 gols para o Abel, 10 gols para o Vojvoda e último jogo um 3-0 do Fortaleza no Castelão, 12ª rodada do Brasileirão, Léo. As lembranças para o Fortaleza são melhores e o Palmeiras querendo esse título, né? Querendo o tricampeonato, vai querer dar o troco. Exato, até porque o Fortaleza pode se aproximar do Palmeiras caso vença o Palmeiras no Allianz Parque. Esse retrospecto é muito ruim quando o Fortaleza é o mandante do jogo. De 2021 para cá, o Palmeiras só perdeu uma vez.
De lá para cá foram 3 confrontos entre as equipes e o Palmeiras venceu todos. Então é o que serve de alento para o torcedor palmeirense, que quando o Palmeiras é mandante, o Palmeiras vai melhor do que quando visita o Fortaleza. O jogo do primeiro turno foi uma atuação muito abaixo do Palmeiras. O próprio Abel, naquela oportunidade, admitiu na entrevista coletiva que não teve uma noite feliz. Nem ele como técnico, nem o seu time como comportamento dentro do jogo. Eu anotei aqui porque é inevitável não pensar, e a colinha vai ajudar. O Everton, Vitor Reis, Richard Rios e Estevão estão pendurados. Ou seja, se algum deles tomar cartão amarelo, não jogam contra o Corinthians na semana que vem. É inevitável não pensar nisso. Eu sei que o Palmeiras está na luta pelo título e tem que pensar jogo a jogo, mas isso pode ser prejudicial para o Palmeiras na sequência. Pode, claro. É um clássico em Itaquera. E valendo o título. E valendo o título para o Palmeiras e a sobrevivência para o Corinthians na Série A. Um clássico regional de um peso de um Palmeiras e Corinthians. Mas o jogo do Palmeiras neste final de semana é importantíssimo contra o Fortaleza. O Palmeiras tem que colocar tudo e o que tem de melhor para disputar esse duelo. Depois vai passar a pensar no Corinthians. Mas é sempre bom levar em consideração essa questão dos cartões. Porque pode deixar tudo contra o Fortaleza e um pouquinho a mais e acabar tomando um cartão amarelo que vai tirar alguns jogadores do clássico depois. Jogadores super importantes para o Palmeiras nessa reta final de campeonato. Vitor Reis, por exemplo, é o melhor zagueiro. Posso falar que é o melhor zagueiro do time? Não, ainda? Não. Acho que é um menino com muito potencial. Murilo e Gomes vinham muito bem, o Murilo está machucado no momento. A temporada do Gomes não é a melhor da carreira dele, mas o momento do Palmeiras é muito bom em todas as posições, principalmente depois das eliminações nas Copas. No Campeonato Brasileiro, o Palmeiras, com um jogo por semana, vem muito bem. Então, o nível de atuação, tanto de Murilo quanto de Gomes, subiu nas últimas rodadas. O Vitor Reis é um menino que, ora aqui, ora acolá, acaba cometendo pequenos erros que os dois mais experientes claramente não cometem. Então, mas é uma questão de maturação, ele tem um potencial gigantesco. Ele furou a fila, dá pra gente dizer assim. O Naves era o primeiro reserva do Palmeiras. O Palmeiras não queria contratar um zagueiro, daria oportunidade aos seus 2 meninos da base, porque acredita no potencial que eles têm. O Vitor Reis já é o primeiro reserva, a primeira opção, quando não tem nem Gomes ou não tem o Murilo, é o garoto. Tomás Rafael, mas hoje é um dia de falar mesmo dos jogos que vem pela frente, rodada importante do Brasileiro. Então vamos a eles, né? Porque 8 partidas vão abrir a 32ª rodada do Brasileirão, tudo no sabadão, já que domingo é dia de eleição em diversos municípios brasileiros. Vamos dar uma olhada na tabela aí do campeonato, nos jogos então dessa 32ª rodada. Repare que tem 2 partidas que ficaram para segunda-feira, lá no final, em Cuiabá, Arena Pantanal, Cuiabá e Corinthians, às 19 horas. E em São Januário, no Rio, Vasco e Bahia, um pouco mais tarde, às 21 horas. Mas amanhã, Grêmio, Atlético Goianiense, Vitória e Fluminense, Flamengo e Juventude. Flamengo sem o lateral esquerdo, Alexandro, mais uma baixa. Palmeiras e Fortaleza, Atlético Paranaense e Cruzeiro. Nesse jogo, Palmeiras e Fortaleza pode, quem sabe, sair o novo líder. Isso se o Botafogo não vencer o Bragantino e o Palmeiras ganhar do Fortaleza. Bragantino e Botafogo no Nabi Abichedid, um pouquinho mais tarde, às 19 horas, mesmo horário de Atlético Mineiro e Internacional na Arena MRV. E teremos também o Criciúma jogando contra o São Paulo. Tudo no sabadão, Júlio. Na segunda-feira os jogos de Cuiabá e Vasco, o próprio Corinthians, né? Jogou ontem. O Bahia que... o Bahia não joga desde 2024, né? Faz bastante tempo. 2023. O Bahia desde 2023, exatamente. Essa é a brincadeira. De fato era desde 2024, mas faz tempo que o Bahia não entra em campo, vai jogar só na segunda-feira. Eu acho que muita gente de olho, especialmente nos jogos do Botafogo e do Palmeiras, porque por mais que haja brigas em todas as partes da tabela, é sempre assim. São muitas vagas na Libertadores e o rebaixamento é sempre muito apertado no Campeonato Brasileiro. Variam os protagonistas, mas sempre são vários times disputando para não cair, né? Eu sempre brinco que é um campeonato que tem mais gente para não cair do que gente para ser campeão, né, Tomás? Mas nessa rodada especificamente, com essa chegada do Palmeiras colando no Botafogo, depois do tropeço do Botafogo na última rodada, de fato, a disputa entre eles é que chama mais atenção. E eu não falei o horário, confirmando, o jogo Criciúma e São Paulo acontece às 9 da noite. É o jogo dos embalos de sábado à noite, nessa 32ª rodada do Brasileirão. Olha, certa vez, num fim de depois do jogo, nosso Júlio Gomes disse que Abel Ferreira costumava aprontar
durante a pausa da data FIFA. Dito e feito, depois de 10 de setembro, o Palmeiras acumulou 4 vitórias e 1 empate. Se a gente olhar um pouquinho para trás, a sequência de 9 partidas sem derrota começou ainda enquanto o time estava disputando as Copas, a do Brasil e a Libertadores. Fase boa do Verdão, do Abelão, do Abel Ferreira, 5-0 para cima do Criciúma, ganhou do Vasco fora de casa, um jogo bem controlado, apesar da vantagem mínima, em Brasília, exatamente. Aí ganha do Atlético Mineiro por 2-1, empata com o Bragantino 0-0 e ganha fora de casa do Juventude por 5-3. 4 vitórias, 1 empate, 86,6% de aproveitamento. E o Rafael Veiga, que estava meio por baixo, chegou a ficar no banco de reservas do Verdão em algumas partidas, fez 6 gols desde essa volta da data FIFA. Da primeira data FIFA, né? Porque já tivemos a segunda agora em outubro e agora ainda vamos ter a terceira, né? Logo mais em novembro. É um Palmeiras que todo mundo cantou essa bola, não fomos só nós aqui, que quando o Palmeiras cai eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores, todo mundo olha para o Campeonato Brasileiro e fala, bom, no Brasileiro agora o Palmeiras não vai mais perder muitos pontos, né? O Palmeiras é o atual campeão brasileiro, atual bicampeão brasileiro. O Palmeiras não é aquela historinha de sabe jogar Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é um time bem treinado. O Palmeiras tem uma comissão técnica de muita competência. Isso é inegável. A gente pode criticar coisas, feitos, falas, mas, de fato, a comissão técnica do Abel Ferreira é uma comissão técnica que se descobriu até muito competente no Palmeiras, né, Tomás? São todos muito jovens e que não haviam passado por grandes desafios na carreira como treinadores de uma equipe do tamanho do Palmeiras. E eles são muito bons. Então, quando o Palmeiras abre o calendário, quando o Palmeiras abre tempo no calendário, semanas inteiras de treino, data FIFA, 10 dias, 12, 13 dias para trabalhar, o time geralmente volta com muitas soluções. E o Palmeiras tem feito isso. Não é um time perfeito. Ele, naquela lista de jogos que você apresentou, ele jogou muito mal contra o Bragantino. Contra o Juventude, o Palmeiras, eu acho que sorte talvez não seja a melhor palavra, mas ele consegue fazer os gols que lhe devolveram a frente no marcador imediatamente depois de levar o empate do Juventude, o que é como se você nunca tivesse sofrido o empate, né? Então nunca entra aquela fase do jogo em que você tem que buscar o resultado, ele está o tempo inteiro na frente do resultado. O jogo contra o Atlético Mineiro, que era um Atlético misto, foi um jogo perigoso. O Palmeiras não é perfeito, mas ele é muito bem treinado, ele é muito resiliente, Tomás. E aí, entra jogo, sai jogo, é um time que vai encontrando as soluções porque conhece os mecanismos e tem uma palavra que eu gosto, assim, parece meio pedante, mas eu gosto. São os automatismos. É o time que faz as coisas de forma automática. O jogador não precisa pensar muito antes de tomar uma decisão de um passe em profundidade, enfim, porque ele já está automatizado a fazer aquilo. Isso só vem com muito treino, com treino de qualidade. A gente viu agora na tela a informação de que o Tinga, o Bruno Pacheco e o Marinho vão desfalcar a equipe cearense. O Palmeiras, por sua vez, não terá o Aníbal Moreno, um desfalque importante. Rafael deve jogar no lugar dele. Marcos Rocha também está fora da partida. O Mike deve substituir o Marcos Rocha. Desde que os dois treinadores chegaram, Júlio, no confronto direto, vantagem mínima para o Vojvoda. Tem 4 vitórias contra 3 do Abel Ferreira, embora o Palmeiras, nesse período, tenha feito mais gols do que a equipe cearense. É o duelo que traz os dois melhores técnicos em atividade no futebol brasileiro, ou pelo menos responsáveis pelos melhores trabalhos no futebol brasileiro? E aí alguém vai poder falar, lógico, são os que estão há mais tempo. Aí a história do mais fresquinho porque vende mais, ou vende mais porque é mais fresquinho, né? Mas eu acho que tanto o Fortaleza principalmente, mas o Palmeiras também, em algum momento. Tanto Fortaleza quanto Palmeiras tiveram sangue frio de segurar e manter o trabalho de ambos em paz, na medida do possível, quando a porca torceu o rabo, né? Assim, em alguns momentos, nesses 4 anos o Abel está completando 4 anos agora, o Vojvoda mais de 3, né? Quase 4 também. Em alguns momentos, bom, Vojvoda a gente vai lembrar bem, né? A gente falou tanto disso aqui. Fortaleza passou semanas, meses, a gente olhava para essa tela aqui atrás, a gente Fortaleza em último lugar.
o Palmeiras teve uma sequência ano passado muito ruim antes de emendar a sequência do título brasileiro. E essas diretorias seguraram Vojvoda e Abel. Eles são muito competentes. São os 2 melhores técnicos dos últimos anos no futebol brasileiro. Quem que a gente pode colocar nessa lista aí? Eu não sei, porque você tem trabalhos bons, mas pontuais, né? O Renato, no Grêmio, ele teve mais momentos ruins do que o Abel e o Vojvoda. Nessa passagem recente, eu contando as últimas. Para comparar com o longevo, né? Que se a gente pegar, tirando um pedaço que o Renato ficou fora, ele tá uns 6 anos, 5, 6 anos no Grêmio. Ele foi campeão da Libertadores em 2017, né? Seriam 7 anos. 7 anos e ele acho que ficou um ano e pouco fora. Né? Então, quer dizer, longevo também. Tem mais momentos ruins, né? Sim. Tem mais momentos de baixa do que o Abel e do que o Vojvoda. Eu gosto demais dos dois. E o Vojvoda, eu acho que tem um mérito maior por, número 1, ter um elenco mais barato, lógico, né? E número 2, ter resistido, né? Ter resistido à tentação, porque ele foi sondado por muita gente. O Abel não, né? Incluindo Santos e Corinthians. O Abel foi sondado por gente querendo dar muito dinheiro para ele. Fora do Brasil. Isso. Mas não desafios esportivos tão importantes. No caso do Vojvoda, ele ter ficado no Fortaleza foi muito surpreendente. Eu gosto muito dos 2 técnicos. Eu também. Na tela, os jogos restantes da Sociedade Esportiva Palmeiras, que está mirando esse jogo da 36ª aí, ó. Olha lá, também. Fortaleza, depois o Corinthians na outra segunda-feira na Neoquímica Arena, recebe o Grêmio, vai até Salvador pegar o Bahia do Rogério Ceni, joga fora contra o Atlético Goianiense, o tal jogo da obrigação, né? Tem que ganhar de qualquer maneira do Atlético Goianiense, depois recebe o Botafogo, nessa que pode ser a tal da final antecipada do campeonato, ou que pode, de repente, colocar alguém em vantagem para as últimas 2 rodadas, Cruzeiro fora de casa e, finalmente, o Fluminense em casa. Próximos confrontos do Fortaleza no Brasileirão. Para muita gente, se não ganhar do Palmeiras amanhã, não pode mais sonhar com o título brasileiro. Justo, se perder, com justo certeza, pensar né? Assim, é justo pensar assim. Ele tem esse confronto direto. Se ele quiser ser campeão, precisa ganhar o confronto direto. Se empatar, vai ter mais 7 rodadas para tirar 4 pontos. Mas pela toada dos são dois, né? Na frente, né? Dá a impressão que... E tem o Botafogo também para buscar. Juventude fora, aí recebe o Vasco, viaja para o Rio para pegar o Flu. São 3 jogos contra Cariocas na sequência. Recebe o Flamengo na 35ª rodada, joga contra o Vitória num duelo nordestino, fora contra o Atlético Goianiense e recebe o Internacional de Porto Alegre na última rodada. O Fortaleza tem esses jogos contra os cariocas, né? Saída e vinda, é aquela viagenzeira toda. Vai para São Paulo, vai para Caxias do Sul, sobe para jogar com o time carioca, desce para o Rio de Janeiro, sobe pra... é um horror o calendário para um clube como Fortaleza, porque as viagens são muito longas. Mas se a gente voltar na tela os jogos do Palmeiras, eu tenho batido nessa tecla há bastante tempo, porque acho que a gente vai ver os do Botafogo também. Para mim, o Palmeiras tem jogos mais difíceis do que os do Botafogo até o confronto entre eles. Já era assim antes e continua sendo. E aí, se o Palmeiras virar a 36ª rodada em primeiro, ele não vai perder o título nem a pau com esses jogos contra o Cruzeiro e Fluminense. Não perde o título. Não perde de jeito nenhum se ele estiver à frente do Botafogo. Agora, ele tem 2 jogos aí que, se a gente... eu não quero usar a palavra fácil. Se você fizer assim, luz vermelha, luz amarela e luz verde, para a qualidade dos jogos, os jogos em casa contra o Grêmio e fora contra o Atlético Goianiense são jogos de luz verde. E eu acho que os jogos contra Fortaleza, Corinthians e Bahia são todos de luz vermelha, nem amarela. São jogos muito duros. Contra o Fortaleza, que é um franco atirador. Fortaleza não tem responsabilidade nenhuma amanhã, Thomas. Nenhuma. Se Fortaleza perder do Palmeiras, eu tenho certeza que o Fortaleza vai buscar essa vitória. O Fortaleza não vai fazer um jogo ali pra empatar. Tem certeza que ele vai jogar para ganhar. Isso que eu quero dizer. Ele vai jogar buscando a vitória. Sim. Fortaleza não vai se acanhar, porque ele não tem nada a perder. E é o estilo do Vojvoda. E um time bom, bem treinado, descansado, que não tem nada a perder, é sempre perigoso. Isso é um jogo perigosíssimo pro Palmeiras. Corinthians fora, acho que não preciso nem explicar porque que é perigoso pro Palmeiras. E o Bahia fora também. Né? Então são 3 jogos em que o Palmeiras pode perder pontos. Ele pode fazer 2 pontos nesses jogos. Ele pode fazer 1 ponto. Ele pode fazer 4 pontos nesses jogos. O que, numa disputa de título,
é perigoso. Quando a gente vir a tabela do Botafogo, daqui a pouquinho, a gente vai ver que o Botafogo tem mais jogos de luz verde, menos jogos de luz vermelha. Então, o grande desafio do Palmeiras não é ultrapassar o Botafogo amanhã. O grande desafio do Palmeiras é chegar para o confronto direto com o Botafogo na alça de mira, na alça de tiro dele, a 3 pontos no máximo de diferença. A gente viu nos jogos do Fortaleza que a última rodada é contra o Internacional. Não estou querendo gorar aqui o time do Fortaleza, muito pelo contrário, até porque eu tenho muita simpatia pelo time do Fortaleza, pelo presidente do Fortaleza, o CEO do Fortaleza, e pelo Vojvoda. E pela cidade. Pela cidade, pelo Estado. Estado que deu ao Brasil o Raimundo Fagner, Didi Mocó, né, o Renato Aragão, Chico Anísio, que para mim é o maior gênio do humor. Mas enfim, todos esses elogios para o Ceará à parte, será que o Inter nesse jogo pode ultrapassar o Fortaleza na última rodada? Hoje a vantagem é de 7 pontos do Fortaleza com um jogo a mais. E o Inter está numa fase absurda. Não sei nem se isso significaria alguma coisa para o Internacional. Às vezes uma vaga direta na Libertadores, às vezes não mudaria nada, mas pode ser. Porque você tem, se Botafogo e Palmeiras vão ficar em primeiro e segundo, ou segundo e primeiro, né? Sabe-se lá qual a ordem. Entre Fortaleza, Flamengo, Inter e São Paulo, me parece que estão os 4 candidatos para serem terceiro e quarto, né? Daí saem terceiro e quarto colocados. O Cruzeiro ficou para trás, Bahia ficou um pouquinho para trás, o Atlético Mineiro não está nessa briga. Quem mais? É isso, né? Cruzeiro que ficou para trás também. O Cruzeiro ficou. Então é isso. São Paulo, Fortaleza, Flamengo e Inter. Então esse jogo entre Fortaleza e Inter, ele pode valer vaga direta na Libertadores, ele pode valer vaga na própria Libertadores, né? A própria Libertadores acho difícil porque os 6 devem ser os 6 primeiros, mas é um jogo que pode valer muita coisa assim. Já o Botafogo? Canal. E a provável escalação do Palmeiras para a partida de hoje, ela tem o Everton no gol, Mike na lateral direita, o Marcos Rocha está suspenso, e aqui fica Mike ou Giai, um dos dois. Vitor Reis, Gustavo Gomes, Caio Paulista, Richard Rios, Zé Rafael, pois o Aníbal Moeno está suspenso, então Zé Rafael deve voltar. Estevão, Rafael Veiga, Felipe Anderson e o Flaco Lopes é a provável escalação do Palmeiras para a partida de hoje. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal do Palmeiras.